grilagem é toda ação que visa obter uma posse ou uma propriedade da terra por meio de um ato ilícito, ou seja, qualquer crime que eu pratique visando obter para mim uma propriedade, uma posse de uma terra, basicamente a gente enquadra como grilagem. Você sabe o que é grilagem? Consegue imaginar qual a relação entre a ocupação ilegal de terras públicas com o aumento do desmatamento, das emissões de carbono, do aquecimento global e da mudança do clima? E sabia que existe hoje um projeto de lei que pretende legalizar essa prática? Eu sou a Diana Sampaio e esse é mais um episódio do Clima Sem Fake, um programa de entrevistas do Climainfo que pretende aprofundar a discussão socioambiental e climática com informações de verdade. Hoje a gente vai falar de grilagem ilegal e não tinha ninguém mais apropriada para isso do que a Brenda Brito. Ela é doutora de Ciência do Direito pela Universidade de Stanford, Estados Unidos, pesquisadora do Amazon e integrante do Comitê de Coordenação do Observatório do Clima. Brenda, super obrigado por aceitar o nosso convite. Em nome de toda a equipe do Climainfo, eu agradeço aí por você aceitar tão prontamente e bem-vindo ao nosso papo. Obrigada pelo convite, Diana. É um prazer estar aqui contribuindo com o Climainfo. Brenda, eu queria começar essa entrevista com uma explicação sua de algo que eu tenho certeza que a maioria das pessoas desconhecem, que é o que é grilagem? Então, grilagem é um termo que geralmente se usa para falar sobre falsificação de títulos de terra, né, para a obtenção de uma propriedade, né, basicamente em cima de uma terra pública, né? Mas, na prática, existem várias formas de ações ilegais que podem ser classificadas como grilagem. Eu costumo sempre usar um conceito que vem de um livro do professor Jerônimo Treccani, que é uma das referências nesse tema, da Universidade Federal do Pará, né, que ele traz um conceito de que grilagem é toda ação que visa obter uma posse ou uma propriedade da terra por meio de um ato ilícito, ou seja, qualquer crime que eu pratique visando obter para mim uma propriedade, uma posse de uma terra, basicamente a gente enquadra como grilagem. Então, atualmente, uma prática que é muito associada com grilagem, que a gente consegue identificar de forma mais fácil, é justamente o desmatamento de florestas públicas para simular, digamos, uma ocupação, né, para depois tentar obter um título de terra sobre essa terra, sobre essa área pública, né? Então, a gente está no momento, vendo muito esse processo de invasão de terra pública associado ao desmatamento que a gente consegue identificar como uma grilagem de terras. E Brenda, qual que é a relação direta dessa apropriação ilegal de terras públicas com o desmatamento? Como que uma coisa teoricamente desemboca na outra? Bem, historicamente, a forma de obtenção de uma propriedade no meio rural, digamos, no Brasil, é por meio do desmatamento, infelizmente, né? Acaba sendo a forma como quem ocupa a terra sinaliza, demonstra, tanto para terceiros quanto para o próprio governo, que uma determinada área está sendo ocupada, né? E hoje essa prática ainda acontece, né? A gente às vezes acha que isso é uma coisa do passado, isso não acontece mais, não. Basicamente, até hoje, se uma área não tiver desmatada, essa área dificilmente, aliás, não pode ser privatizada, porque a gente tem uma lei de gestão de florestas públicas dizendo que floresta pública não pode ser privatizada. No máximo, você faz uma concessão. Então, é esse o ciclo que a gente identifica, da ocupação seguida do desmatamento, que é para mostrar que aquela área está sendo ocupada, né? Na sequência, muitas vezes se planta um pasto nessa área, pode colocar um boi ali para fingir que tem uma ocupação produtiva, mas, na verdade, é uma forma barata de simular um uso da terra, né? E para que isso depois seja utilizado como prova num processo de regularização fundiária. E Brenda, depois de feita essa apropriação ilegal de terra pública, qual a destinação dada a essas terras por esses invasores, normalmente? O ciclo da grilagem, ele pode envolver vários atores, né, ao longo dessa cadeia, digamos, de grilagem, né? Então, você tem aquela pessoa que faz a invasão inicial, né, e faz o desmatamento, mas não necessariamente essa é a pessoa que vai depois requisitar um título de terra, né? Muitas vezes você tem aqui, a gente já identificou no passado, por exemplo, no estado do Pará, já houve operações do Ministério Público Federal, Polícia Federal, mostrando
esse tipo de atuação, de quadrilhas comandadas por pessoas do Sul, Sudeste, né, que operam na região identificando essas áreas, faz um loteamento dessa terra pública, desmatam, planta pasto, inscrevem essas áreas no cadastro ambiental rural, que é um cadastro autodeclaratório, gerido por secretarias de meio ambiente dos estados, né? E, com isso, essas pessoas começam a vender essas áreas. E aí você acaba tendo um terceiro que entra na história dessa cadeia da grilagem, que compra essa área, às vezes sem saber, às vezes de boa fé, enfim, porque não tem orientação jurídica, não procura, sim, às vezes sabendo que se trata de uma ilegalidade, mas apostando ou que vai passar para mais alguém na frente, né, vender de novo, ou que vai conseguir obter um título de terra. Então, a gente tem aí uma cadeia que pode envolver várias pessoas e que é muito ligada a essa expectativa de que, em algum momento, aquela ocupação ilegal vai ser, digamos, perdoada e apreciada com o título de terra. E, Brenda, existe algum tipo de grilagem que não seja ilegal? E, caso exista, como que funciona essa legalidade desse processo? Bem, o conceito que eu adoto de grilagem, ele envolve algum tipo de ato ilícito, necessariamente para ele ocorrer. Então, se você está praticando algum crime para demonstrar a posse ou a propriedade, né, você basicamente está envolvido no processo de grilagem. O problema que a gente tem é que as próprias leis de terras, seja dos estados, porque cada estado tem uma lei de terras para regular esse procedimento no seu território, e a própria lei federal, acaba perdoando essas ocupações, acaba permitindo que essas áreas que continuam sendo ocupadas e desmatadas possam receber um título de terra. Então, infelizmente, esse é um processo que continua acontecendo e continua estimulando esse ciclo de grilagem associado ao desmatamento. Brenda, você saberia precisar qual a porcentagem da grilagem no desmatamento da Amazônia? E isso ocorre só na Amazônia ou em todo o Brasil? Bem, a gente estima que 40% do desmatamento anual que ocorreu entre 2013 e 2020, né, que foi um período em que o desmatamento volta a crescer na Amazônia, depois de uma queda, né, que ocorreu entre 2004 e 2012, 40% desse desmatamento ele está em áreas que a gente identifica como áreas na Amazônia não destinadas ou áreas sem informação de destinação. O que isso significa? Que são áreas públicas, mas que ou essas áreas ainda não tiveram uma definição do qual vai ser o papel delas, né? Se vai ser, por exemplo, uma área para reconhecimento de terra indígena, ou de território quilombola, ou até uma titulação, né, para uma ocupação, ou pode ser que sejam áreas que já foram destinadas, mas que essa informação ela não está acessível publicamente. A gente estima aí que quase 29% da Amazônia seria nessa situação, e 40% do desmatamento anual está ocorrendo nessas áreas. Então, isso é um indício, na verdade, de que essas áreas estão sofrendo um processo de ocupação que provavelmente está associado aí a uma tentativa de obtenção dessas áreas, dessas propriedades, né? Então, eu diria que esse seria um território onde provavelmente a gente está vendo a grilagem ocorrer. E você consegue perceber, Brenda, ao longo de todo esse período, um aumento disso nessa atual gestão, nesse atual governo, ou isso é uma coisa que ocorre sempre? O que a gente percebe a partir de 2019 é um aumento de casos de invasão de terras públicas, inclusive nas áreas que já tinham sido destinadas. Então, se a gente for olhar, por exemplo, para terras indígenas e para unidades de conservação, que, em geral, tem um percentual bem menor, né, de desmatamento comparado a outras áreas, outras categorias fundiárias, há estudos indicando que houve aí um aumento de desmatamento nessas áreas, e há estudos de campo, enfim, reportagens também que mostram que algumas dessas áreas estão sendo alvo, sim, de grilagem, né, de tentativa de ocupação, visando alguma expectativa de que essas áreas já destinadas teriam a sua destinação modificada. Mas esse tipo de sinalização, né, de redução de áreas de conservação, acaba, de uma certa forma, também sinalizando de que, olha, continuem fazendo isso, mesmo nas áreas já destinadas, que em algum momento essas áreas vão ser desafetadas e podem ser tituladas. Então, o que a gente percebe nesses últimos anos é isso, né? Esse processo que avança não apenas nas áreas já
não destinados ainda, mas também nessas áreas que já teriam tido uma situação fundiária, a princípio, já definida, né? E, Brenda, eu queria que você falasse um pouco sobre o projeto de lei 2633, conhecido como PL da Grilagem, e como ele se encontra hoje no Legislativo. Atualmente, a gente tem 2 projetos de lei, talvez sejam os principais, que estão tramitando no Congresso, que visam modificar mais uma vez a Lei de Regulação Fundiária Federal, que é a Lei 11.952. Eu digo mais uma vez porque ela foi alterada em 2017, foi uma grande alteração que foi feita, né, e ela mal foi aplicada e agora estão querendo mudar de novo, né? De forma geral, assim, o que eles trazem de risco, né? Os dois, eles acabam ampliando o risco de você ter uma titulação em áreas que tem algum tipo de conflito ou que possam ter algum tipo de sobreposição de outras prioridades para a regularização fundiária, tipo terras indígenas ou comunidades que não foram reconhecidas, porque eles aumentam o limite das áreas que podem ser tituladas sem uma vistoria prévia no local. Esse é o caso do PL 2633, que já foi aprovado na Câmara e foi para o Senado. Ele aumenta essa área que pode ser regularizada sem vistoria de 4 módulos fiscais para 6 módulos fiscais. Essas áreas poderiam ser regularizadas sem uma vistoria. Por que isso é um problema? Porque você está reduzindo a chance de capturar algum tipo de conflito, né, alguma situação que impediria que aquela regularização acontecesse, né, essa privatização. Então, eu entendo que esse é um dos principais riscos que está nos 2 PLs que tramitam agora no Senado e que, se aprovado, de fato, vão permitir aí uma continuidade sem fim, aliás, com o fim da floresta, basicamente, né, porque isso avançaria sobre a floresta, uma continuidade desse ciclo de mais ocupação e mais desmatamento de terra pública. E, Brenda, quais seriam os principais prejuízos socioambientais caso esse projeto de lei for aprovado no Senado? Nós publicamos pelo Amazon um estudo que ele estima o que pode acontecer com uma área de 19 milhões de hectares, que são áreas federais na Amazônia Legal, que estariam já alocadas para a regularização fundiária. E a gente estimou que, se toda essa área, né, for privatizada, a gente pode estar vendo aí um desmatamento adicional que pode ir de 11 mil a 16 mil quilômetros quadrados de desmatamento até 2027. E, Brenda, qual você considera hoje a sua principal luta? Você ainda se considera uma pessoa otimista diante de tudo isso que a gente sabe que está acontecendo com o planeta? Bem, a gente já está com quase 20% aí da Amazônia já desmatada, né? Se a gente pensar na Amazônia brasileira. Então, a gente já está aí chegando ali próximo do que os cientistas chamam ali do tipping point, né? Do ponto de não retorno. A gente sabe da importância das terras indígenas para a conservação da floresta, né, o quanto eles acabam sendo esses grandes guardiões da floresta. Então, eu acho que, nesse momento, isso também ajuda a dar esperança, né, ver que os povos indígenas estão ali, estão indo para Brasília, estão lutando, estão convocando, né, e que isso está gerando ali uma onda de apoio, e eu acho que a gente tem que mirar nesse exemplo, né, e pegar a força deles e seguir, né, para a gente conseguir ultrapassar essa fase e chegar num momento que a gente possa dizer, não, agora a gente vai conseguir finalmente ter políticas que, de fato, vão conservar a floresta. Brenda, muito obrigado mesmo por todas essas explicações que você deu aí, foi super produtivo aí, eu acho que contribui muito com esse debate tão vivo, né, e tão atual, e a gente se fala, a gente se vê aí, obrigado pelo tempo disponível. Obrigada mais uma vez, Diana, todo mundo da Clima Info por essa oportunidade, e acompanhe a gente nas redes lá no Amazon, para que a gente continue compartilhando essas informações sobre o que está acontecendo aqui na Amazônia.